Especial Rally é patrocinado por BPI, Repsol e TMN. Vamos lá. Boa noite, bem-vindos ao primeiro especial Rally Vinho Madeira 2012. Ao longo da semana vamos estar aqui para lhe contar tudo sobre mais uma edição desta prova. Rally que tem sido difícil para pôr na estrada. O mesmo aconteceu a Bernardo Sousa, que teve que recorrer ao Porto Santo para poder testar o novo Lotus Exige RGT. E a avaliar pelas palavras do piloto, vamos ter estreia mundial do carro aqui no Rally Vinho Madeira. O piloto testou, como lhe disse, no Porto Santo e ficou satisfeito com o resultado. É, sem sombra de dúvidas, uma imagem inédita. O Lotus Exige RGT a chegar à ilha do Porto Santo. Os testes foram de imediato. Bernardo Sousa preocupou-se em encontrar soluções para o asfalto madeirense e tentar melhorar o carro. O grande objetivo é testar, fazer o máximo de quilómetros possíveis, encontrar novas soluções e melhorar o carro. Isso é o que estamos vindo a fazer, está tudo a correr bem. Ao longo do dia ainda temos bastantes coisas para experimentar, mas sem dúvida que podemos ainda melhorar bastante. A homologação deste Lotus Exige RGT só é conhecida esta quarta-feira, mas pelas palavras de Bernardo Sousa, vamos ter piloto e vamos ter carro na competição. É difícil dizer, não temos nenhum termo de comparação, não sabemos onde é que vamos andar, se vamos andar em primeiro, se vamos andar em último, não temos noção. Sabemos que o carro é bom, mas comparativamente aos tempos de todos os carros não tenho noção, até porque não conduzo um carro das outras categorias há sensivelmente um ano, portanto não posso dizer que porque eles evoluíram, nós evoluímos, portanto também não consigo dizer ao certo se vamos andar quinto, décimo, portanto é difícil ter uma perspectiva, mas obviamente que o grande objetivo é, em primeiro lugar, terminar, trazer para casa a experiência no Rally Vinho Madeira até para a equipa poder ficar a conhecer também o Rally e conseguimos levar mais informação sobre o desenvolvimento do carro. O projeto é há 2 anos com o Lotus e, ao que tudo indica, é a estreia mundial do Exige RGT e essa vai acontecer no Rally Vinho Madeira. Johan Innen já testou o Skoda Fabia S2000, foi hoje na Ribeira Brava, teste no asfalto madeirense. O piloto chegou a meio da tarde devido a problemas nos voos, ainda assim está satisfeito com o pequeno teste que fez. Reportagem do David Teixeira Fernandes. Johan Innen começou os treinos no asfalto madeirense 9 horas mais tarde do que o previsto. O piloto finlandês ficou apenas com pouco mais de 2 horas para afinar o Skoda. Estive cá há 2 anos, lembra-me alguma coisa do Rally. Tivemos a mesma preparação da altura, não é um lugar novo para mim. Tivemos um pequeno problema com os voos e pernoitamos em Lisboa. Uma certa companhia portuguesa atrasou-se ontem em Frankfurt, por isso não apanhamos o voo, chegamos às 6 da tarde. Temos apenas 2 horas para treinar, por isso não vai ser muito difícil. 2 horas de treino é suficiente? Tem de ser. Johan Innen é líder isolado do campeonato europeu, ainda assim reconhece que na Madeira vai ter concorrência à altura. Lembro-me que há 2 anos os portugueses continuavam a ser rápidos. Não vai ser fácil. Claro que quero ganhar, mas não sei se vou ser rápido. Não é tão fácil, mas estou confiante que o carro deverá correr tudo bem. Em 2010, o finlandês foi terceiro classificado na Madeira, num rally em que a Skoda conquistou os 3 lugares do pódio. As incidências de hoje do Johan Innen, que chegou já atrasado para os testes com a sua máquina, o grande candidato à vitória neste Rally Vinho Madeira. Também podemos aqui o Bruno Magalhães e o próprio Vítor Sá. São contas de outro Rosário que vamos abordar ao longo destes programas. Para já digo-lhe que os carros das equipas estrangeiras e todas as viaturas de apoio chegaram ontem. A reportagem é do Sérgio Teixeira. Perdão. A saída da Naviera Armas da Madeira obrigou a que o desembarque das viaturas voltasse a ser feito na íntegra no porto do Caniçal. Agora longe dos olhares dos madeirenses e sem o impacto de outros tempos, mudança justificada pela lista mais modesta da edição deste ano,
na qual só constam 3 pilotos estrangeiros. Yu Anninen com o Skoda Fabia Super 2000, Rock Turk e Luca Betti, ambos ao volante de Peugeot 207 Super 2000. Uma lista enriquecida com a presença do vencedor da edição do ano passado e principal candidato à vitória, o português Bruno Magalhães, com o Peugeot 207 Super 2000. E ainda com a participação de Bernardo Souza, piloto madeirense que procura estrear na Madeira em competição um novíssimo Lotus Exige RGT, o que a acontecer será um dos grandes atrativos nas estradas madeirenses. A juntar a estas 5 equipas desembarcaram outras 2, a do açoriano Ricardo Moura, com o Mitsubishi Lancer Evolução 9, e a do continental Pedro Meireles, também com o Mitsubishi Lancer, mas Evolução 10. 7 equipas de fora que prometem trazer maior emoção ao Rally Vinho Madeira, que este ano vai para a estrada com a prata da casa. Passada esta azáfama inicial, já tenho a equipa completa. O Duarte Abreu penalizou por pouco, mas conseguiu entrar nesta classificativa. Boa noite a ambos. O Ornelas Camacho cá está também para abordar este Rally Vinho Madeira. E vamos começar por recordar alguns anos. Temos vindo a fazer isso, a recordar as décadas de 70, 80, o ano passado 90. Hoje vamos recordar dos anos 2000 a 2010. Duarte Abreu, boa noite. Guarda boas recordações dessa altura. Boa noite. Sim, guardo muito boas recordações dessa altura, que foi uma altura em que participei ativamente a maior parte dos anos como piloto, de maneira que guardo muitas boas recordações. Penso que foi uma altura de ouro do automobilismo madeirense, com grandes listas de inscritos e com primeiro um campeonato europeu que ainda tinha uma grande pujança e depois com a chegada do IRC que também marcou grandes presenças na Ilha da Madeira. Muito rapidamente para avançarmos para as imagens jornalas, também a partir da mesma opinião, guarda boas recordações? Pessoalmente sim, porque foi uma década em que ganhei vários campeonatos, e muitos rallies do regional e inclusivamente o Rally Vinho Madeira em 2004. Para o Rally Vinho Madeira em si foi uma época muito boa, como o Duarte dizia, que permitiu muito boas listas de inscritos aqui na Madeira. Tínhamos muitos pilotos locais com bons carros e depois havia um bom campeonato nacional e em termos de europeu e posteriormente com o IRC foram listas de inscritos muito ricas que tivemos aqui. Um dos carros que deixou saudades foi este Subaru, os Subarus WRC. Pessoalmente foi o melhor carro de competição em que eu andei, foi eu, porque eu digo sempre que quem nunca andou num WRC não andou num carro de rallies. Não há parte, porque eram carros fabulosos. Tinham uma potência disponível, muita potência disponível a uma baixa rotação, permitia tirar o carro de situações mais complicadas. E era um carro que permitia ter um ritmo sempre igual, quer a descer, quer a subir, o ritmo era sempre o mesmo. Foram carros fabulosos e para mim pessoalmente foi o melhor carro de competição em que já andei. Abreu. Eu penso que sim, que os WRCs foram efetivamente, ainda hoje são, pese embora a regulamentação internacional tenha mudado e os carros sejam um pouco diferentes, mas os WRCs foram os reis do automobilismo de estrada, dos rallies. Quero recordar que também eu não tive a oportunidade de tripular um WRC, mas quero recordar que nos rallies de asfalto os kit cars dos litros também eram muito performantes. Cheguei a tripular um ou dois carros desses e penso que efetivamente essa época foi a época de ouro dos rallies da Madeira, sobretudo se falarmos da minha geração, é óbvio que... E isto falando dos WRC, a gente também tem que dividir um pouco aqueles WRC de primeira geração, entre 97 e 2002 por aí, que eram carros que tinham algumas limitações até em termos de tecnologia, eram caixas mecânicas, não havia aquelas caixas como existem hoje em dia. Havia muitos botões para mexer. Havia alguns botões para mexer, mas se calhar não tantos como existe hoje em dia. E o piloto também fazia ali alguma diferença. E curiosamente, estes carros que apareceram em termos mundiais em 1997, e desde logo ganha o primeiro rally com o Pierre Gugliatti em Monte Carlo,
mas curiosamente só em 2000 é que um piloto sagra campeão do mundo, porque em 97, 98 e 99 o McKinnon, com o Mitsubishi de Grupo A, com o seu grande talento, a regularidade que ele tinha e a consistência da equipe do próprio carro, conseguiu levar sempre avante. Lembro-me, penso que todos nós temos aquela imagem que ele ganha em 99 de uma forma um pouco sui generis e um pouco trágica, digamos, todos nos lembramos que o Rally de Inglaterra, a 50 metros do final da última classificativa do Rally, o Carlos Sainz é obrigado a parar com uma avaria e ele bastava de chegar ao fim para ser campeão do mundo. E só no ano seguinte, se não me engano. exatamente, não sei se foi ele, se foi o Luís Moia na altura. Mas acho que foi ele. E só em 2000, com o Marcos Gronholm, que o 206 WRC, que há um piloto que se sagra campeão do mundo. Agora, os Kit Cars 2000, como falou há pouco, também deixar saudades ali, aquele pequeno toque do Americanos, na altura uma luta interessante que estava a ter com o Vítor Sá, a luta sempre pelo pódio madeirense, digamos assim. Os WRCs, os 206 da Peugeot também deixaram a marca inevitável no Rally Vinho Madeira. Sim, claro. Os WRCs deixaram uma marca em todos os rallies mundiais, sobretudo nos rallies de asfalto. Penso que na altura existiam também os Subarus, existia o Mitsubishi de Grupo A, como o Ornelas que mais frisou, e os Toyotas, Corolla. E eu penso que o Peugeot foi um carro mais forte no asfalto, pelo menos na fase inicial. Eu lembro-me de assistir à estreia do carro no Rally de Monte Carlo, em que tiveram problemas logo no final do primeiro dia. Os carros não arrancaram para o segundo dia, não chegaram a arrancar do parque fechado, com alguns problemas eletrónicos, mas depois, durante a época, esses problemas foram corrigidos e o carro acabou por ser campeão, como referiu Ornelas Camacho. Ainda em relação aos Kit Cars dos litros, que eram carros essencialmente utilizados no asfalto e mais nos campeonatos europeus, gostaria de recordar, no entanto, que a Peugeot teve em alguns mundiais com essa viatura, ainda antes do 206 WRC, teve com a 306 Maxi, e mesmo a Citroën chegou a ganhar 2 rallies do Mundial já depois de existirem WRCs. No entanto, há aqui uma primeira fase dos WRCs, como dizia há pouco, em que aparece em 97 o Subaru, aparece o Ford Escort, depois o Toyota Corolla. Eram carros de uma outra geração que no asfalto, como o Duarte dizia, não conseguiam ainda superar os Kit Car, os melhores Kit Car da altura, o caso do 306 Maxi e do Citroën Xara. O 306 Maxi foi um grande carro de asfalto, não tenho dúvidas nenhumas disso. Fiz algumas épocas num carro disso e era um grande carro, completamente diferente do WRC, mas que em asfalto houve uma fase que se conseguiu equiparar. Depois, com este carro, o 206 WRC, a Peugeot, que sempre foi uma equipa que teve extraordinários carros de asfalto, começou a dominar e digamos que em termos de campeonato do mundo começa a ser diferente dos Kit Car enquanto vencedores de rallies. Na Madeira tivemos a estreia de um WRC, se não me falha a memória do Arte vai-me ajudar, mas eu penso que a estreia até foi de um piloto português, no próprio ano de 97, o Fernando Pérez. Ele tinha ganho em 96 na Madeira com o Grupo A e estreou o Escort WRC aqui na Madeira em 97, penso que foi o único WRC. Foi um carro com o qual o Fernando Pérez nunca teve grande sucesso. Nunca teve, aliás teve muitos problemas. Penso que a Ford não chegou a ter grandes sucessos com esse carro. Não teve, por muitos esforços que o Carlos Sainz e o Joaquim que não tivessem feito, nunca teve grande sucesso com esse carro. E a primeira vitória aqui, se a memória não me traiçou, em 98 com o Aguini e com o Toyota Corolla WRC. Vamos perdoar a expressão, mas tenho perante mim 2 autênticas bíblias. Enquanto a memória permite. Exatamente. Houve muita questão, e aqui está também o CET do José Camacho. Há quem fale em
Foi pena não ter aproveitado esta era do WRC, depois a era do Skip Car 2000, falou-se também, em uma altura que vamos ver daqui a bocado nas imagens, o Super 1600 de repente já era o carro do futuro, durou 2 anos, depois já era o Super 2000. O Super 1600 não era um carro. Desculpa? Era uma lambreta com 4 rodas. Exatamente. Mas enfim. Mas queria ouvir mais a sua opinião sobre isso. Nós sempre fomos em Portugal mais para pistas que o Papa e sempre em termos de regulamentação sempre tivemos uma equiparação ao campeonato do mundo, a coisa que o vale. E portanto em termos de regulamentação, quando em termos internacionais apareciam novidades, nós em Portugal proibíamos os anteriores. Eu nunca percebi porque é que se acabou com os penso que WRC. a Federação, na altura, Porque até havia WRCs a correr em a Portugal. Federação e junto com os organizadores das provas internacionais não queriam deixar fugir das suas listas de inscritos das provas internacionais os melhores pilotos e, portanto, mudando a regulamentação, quase que os obrigavam a ter carros atualizados e como tais elegíveis para as provas sancionadas pela FIA. Sim, mas em Portugal acabou-se com os WRC quando a nível internacional ainda se corria com eles. E não dava para conciliar as duas situações? Bem, é uma discussão que hoje em dia se calhar não faz muito sentido, mas acho que houve uma altura em que se regardia em termos de regulamentação e permitiu-se o aparecimento de uma coisa que se chama o Super 1600, na minha opinião pessoal, que nem era um carro de A ideia é que condução. nós na região chegamos a ter muito próximo de uma dezena de carros 2 litros. Exatamente. Foi uma altura muito boa. Eu lembro-me de um ano que havia para aí uns 4 306 Max a correr, havia Meganes, havia os Volkswagen Kit Car. Foi uma época muito boa. Os esportes Kit Car, E depois forçou-se em termos regulamentares, acabou-se um pouco com isso, mas, como digo, é uma discussão que agora não interessa. Mas acho que foi uma regressão, demorando passar pelos Super 1600, que era um carro para se fazer tempo, era preciso arriscar muito a descer, e a subir dava para ver as flores, os amigos que estavam na beira da estrada. A parte de ser um carro relativamente oneroso, ao contrário do que a FIA pretendia, que era fazer um carro, e penso que na altura havia um limite de 100 mil dólares ou 100 mil euros para o Super 1600, mas depois o carro era dotado de jokers e evoluções que o transformavam em preços exorbitantes. Vamos falar de cerca do dobro. Não, é isso que não se percebe. O que nós temos vindo a acompanhar ao longo dos anos é a queixa das pessoas, dos pilotos, das equipas, em que de facto, por exemplo, não se aproveitam carros como este que estão nas imagens. O tal 306 Maxi que o Ornelas Camacho falava foi um carro, na opinião, por exemplo, do Vítor Sá, fabuloso. Até preparamos uma reportagem com o Zá que vamos apresentar mais adiante. Ele que já experimentou vários carros, ele diz que um deles que ficou na retina foi o 306. O 306 Maxi foi o melhor, na altura era um kit car, depois chamou-se S2000, salvo erro. Andei de Megane e no 306, o 306 era claramente superior, não tenho dúvidas quanto a isso. Nós andámos na altura já com o 306 numa fase muito adiantada de evolução, penso que na sua fase máxima de evolução. Aquele carro com que ganhamos o Rally Vinho Madeira em 2004 era um carro fabuloso e foi uma pena de facto que em termos de regulamentação se tenha facilmente proibido a entrada de uns carros, enquanto a Espanha, e hoje em dia recorremos a carros bem mais antigos para encher listas de inscritos. Não? A sua opinião, Duarte? Minha opinião, eu partilho a opinião do Zé Ornelas Camacho, porque efetivamente aqueles carros fazem muita falta no parque regional. Vemos ali o Astra do Filipe Freitas. O Astra do Filipe Freitas, mais um deles que não tinha sido referido. Este Megane do Rui Conceição. O próprio Vítor Sá e o Zé andaram no Megane ainda antes de andarem no 306 Maxi. É óbvio que também não é líquido que se esses carros ainda cá existissem no parque, tivessem todos a andar. Os rallies hoje em dia sofrem de outro problema, nomeadamente do problema económico que se vive, e não é certo que se esses carros estivessem no parque tivessem todos em atividade. Mas não seria mais barata a manutenção, por exemplo, com este tipo de carros ou não? O Duarte Abreu e o... Certamente que é preciso ter em conta também que este tipo de carro já não dispõe de peças, as peças têm que ser produzidas, mas é óbvio que existindo os carros, ao menos não seria necessário o investimento inicial da aquisição do carro.
e essa verba já é bastante grande por forma a fazer face à manutenção dos carros que já existiam e penso que alguns deles poderiam cá andar ainda. Eu concordo com o Duarte, isto é assim, eu não sou saudosista, tenho nada na vida e... Mas é bom recordar. Recordar é bom, mas não sou saudosista. O que eu digo é, evidentemente se estes carros hoje em dia estivessem na Madeira, poderiam não correr todos, porque hoje em dia os rallies padecem de outros problemas, como padece toda uma série de sectores de atividade. E, portanto, todos nós sabemos isso. O que para mim foi pena foi que, à época, muito rapidamente se tenha proibido estes carros de correrem aqui nas nossas estradas. Da mesma forma que eu nunca percebi bem porque é que se permitiu, porque é que se proibiu os WRC de correrem em Portugal, e a Madeira até foi pioneira. A Madeira até proibiu antes. Se for para agradar algumas famílias, não faço a mínima ideia. Ou se calhar até sabe, mas isso não interessa. O problema é que, exatamente, isto era uma amostra de carros, Super 1600, mas enfim, nós tivemos bons carros e nunca se apostou em ter um campeonato regional com os bons carros que tínhamos cá. E os pilotos, a verdade é que o automobilismo regional sempre viveu, foi do investimento dos pilotos, do investimento pessoal dos pilotos, porque os patrocínios na Madeira são escassos, e sempre viveu o automobilismo regional do investimento pessoal dos pilotos que foram passando pelos rallies regionais. E muito rapidamente os pilotos eram confrontados em ter que vender carros e adquirirem outros de novas regulamentações, e isto levantava problemas complicados. Acabando por perder muito dinheiro nessas transações. Exatamente. Exatamente. Eu lembro-me quando foi a fase de acabar com os kit car 2 litros para passar para os Super 1600, quer dizer, não vou dizer que foram vendidos ao desbarato, mas houve carros que foram vendidos muito abaixo do valor comercial que têm. Não tenho dúvida nenhuma. E obrigaram os pilotos a novos investimentos. Vemos há pouco, era só para situar a recurva famosa do Ricardo Teodósio num dos últimos ganchos da encomiada. Poderá-se falar numa relação pouco pacífica entre a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting e os seus pilotos? Dizem que é uma federação muito fechada, que não houve a necessidade das ideias das equipas. É a chamada relação amor-ódio. A relação da Federação Portuguesa e os pilotos, maiormente os pilotos privados. Normalmente os pilotos privados, que são 90 e muitos por cento daqueles que correm no nosso país, foi sempre uma relação algo complicada, porque muitas vezes não eram defendidos os mesmos pontos de vista e eram a preocupação de uma federação, basta conhecer os estatutos da federação, ver o que é a Assembleia Eleitoral de uma federação e ver para quem é que uma direção da federação se tem que preocupar. Tem que se preocupar com clubes e não com pilotos. E, portanto, isso cria sempre problemas, e estes problemas de regulamentações e alterações de regulamentação levantaram sempre questões que muitas vezes não foram pacíficas. E isso me permite fazer uma parte. Sim. O automobilismo em Portugal teve uma fase em que ainda não havia federação, ainda era o poder desportivo, vinha da Comissão Desportiva Nacional do Automóvel Clube de Portugal, e tinha uma pessoa à frente que não era uma pessoa pacífica, se calhar, não agradava a toda a gente, se calhar às vezes poderia ser chamado de pessoa autoritária, mas que tinha decisões sábias e que mesmo quando as coisas não corriam tão bem, ele no fundo sabia ouvir as pessoas. Foi o Alfredo César Torres. E eu lembro-me numa questão, e o Duarte recorda-se disso, que nós tivemos aqui na Madeira. Foi a altura de passar dos pneus slicks, foram proibidos os pneus slicks, passar pelos pneus moleiros, que a nível internacional isso deu-se no mundo. E houve um conjunto de pilotos aqui na Madeira
que falou com o César Torres. Tivemos até aqui uma reunião com ele e o Dr. Paulo Fontes, é que se demonstrou que aqui na Madeira ainda havia estoques grandes ou suficientes para que essa regulamentação... E foi autorizada a utilização mais um ano. E foi autorizado por mais um ano, à exceção do Rally Vinho Madeira, que tinha cumprido a regulamentação internacional, foi autorizado a utilização desses pneus. O que quer dizer que às vezes, mesmo de pontos de vista muito diferentes, se as pessoas tiverem alguma vontade, consegue-se por vezes, ou muitas vezes, chegar a consensos. E já queria também saber aqui a vossa opinião, já vocês são duas pessoas com muita sabedoria e conhecimentos. Há explicação possível porque é que há 6 anos que se trata das matrículas, seguros, inspeções, e ainda não há solução em Portugal, quando em Espanha há um vazio de legislação a nível nacional. Há um desinteresse das autoridades também? Certamente há um certo desinteresse das autoridades e a Federação Portuguesa do Automobilismo e Karting não consegue ter o poder ou a influência desejada junto das autoridades, nomeadamente do IMTT, para criar legislação por forma que os carros utilizados em competição na estrada possam sofrer de uma matrícula específica, de uma inspeção específica e também de um seguro, ao exemplo daquilo que acontece, por exemplo, na vizinha Espanha. É que já foram feitos pedidos, já foram feitos... Não, mas repara, o Duarte dizia bem, isto trata-se de um problema legal. E neste caso... Com solução ou sem solução, Arnaldo Camacho? Tudo tem solução. E neste caso, sei que a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting tudo fez para que este problema fosse resolvido. Houve um grupo de trabalho que apresentou soluções para resolver este problema. A verdade é que depois, isto foi apresentado, salvo erro, quando existia a antiga Direção-Geral da Deviação. Entretanto, as coisas num determinado governo, entre secretário de Estado e ministro, parece que as coisas não andaram. Depois deixou de haver Direção-Geral de Aviação, passou a haver o IMTT, que é o Instituto de Mobilidade e Transportes Terrestres, a coisa que vai. Muita da documentação, segundo se sabe, da antiga Direção de Aviação, não passou para o IMTT. E das coisas que passaram, parece que ninguém sabe bem aquilo onde é que está. E entre mudanças de governo, mudanças de nomenclaturas, mudanças de ministros e de secretário de Estado, o tempo vai passando e um problema que é um problema que tem que ser resolvido neste momento não é para a Federação, porque a Federação já fez o que tinha a fazer. Isto é um problema legal que já foi resolvido em Itália, em Espanha, em França, e é um problema que parece-me a mim que não era nada complicado de resolver. Então deve-se copiar os bons exemplos também, já diz o povo. Isto é preciso uma alteração legislativa, que não me parece nada complicado. Seria os carros de competição terem um passaporte emitido pela Federação, com esse passaporte faziam uma inspeção específica para carros de competição. Não é verdade? É exemplo daquilo que se faz em Espanha. É exemplo do que se faz em Espanha, França. E noutros países. Noutros países. Podiam, a partir daí, ter o seu seguro de circulação normal e a questão estava resolvida. Por exemplo, aquilo que se assistiu há dias, salvo no Rally de... Mas Chico, sim. Por mim, até, repare, isto é o ridículo. É o ridículo levado ao extremo quando se sabe que existe uma questão de legislação que, se for cumprido à risca, a grande maioria dos carros, por simplesmente não vai para a estrada. Vai para a estrada aqueles que são estrangeiros, que não estão ao abrigo da legislação. Eu lembro-me O Duarte Abreu também deu numa lambreta com rodas. Também, já tinha passado ali no outro anterior, no 206 Super 1600. Fugindo aqui o apelhador das Camacho. O Vítor Sá, no ano em que o Vítor Sá ganhou o Vinho Madeira, com o Zé Arnaldo Camacho, em 2004, eu estreiei um 206 Super 1600 no Rally Vinho Madeira. Depois começou aqui, era domínio do Baço, sim, do João Domênico Baço, sim. Voltando ainda às matrículas, aos carros, à parte legal da questão,
Eu gostava de recordar que há muitos anos uma das pretensões das equipas era tentar que não fosse cobrado o antigo imposto automóvel, agora imposto sobre veículos, para os automóveis de competição, uma vez que os mesmos tinham utilização para eventos desportivos e não eram automóveis para ser utilizados no dia-a-dia. Hoje em dia a coisa evolui negativamente de tal forma que não é mais possível legalizar em Portugal um automóvel de rallies, nem mesmo pagando o ISV. Aliás, a regressão é tal que hoje em dia, embora hoje em dia não ande nos rallies, mas falo com pessoas ligadas e sei o que é preciso para pôr aí um carro a competir. A regressão é tal que quando Portugal não era membro de pleno direito da Comunidade Europeia, era mais fácil ter um carro aqui a competir, porque havia um carne ATA, que era um documento alfandegário e que se fazia aqui um requerimento, o carro podia estar aqui durante X meses. As coisas, em vez de evoluir e de resolver problemas, quer dizer, há uma incapacidade administrativa, mas isso, enfim, faz parte do país. Chega a ser aflitiva a situação, porque há soluções, há ideias, mas para concretizá-las é... Em Portugal é sempre difícil concretizar algumas ideias e é óbvio que certamente que o IMTT, que representa a extinta Direção-Geral de Aviação, terá outros problemas mais importantes que os rallies, mas é óbvio também que se os rallies existem e movem não só muitos espectadores, mas movem também verbas grandes e outros interesses, haveria que criar legislação para forma a que as viaturas pudessem circular com um mínimo de legalidade, e eu penso que isso é urgente nos próximos tempos, senão corre-se o risco de acontecer aquilo que efetivamente aconteceu há dias em Mexico e que a razão acaba por estar pelos dois lados. Eu penso que as autoridades podiam ter evitado aquela tomada de posição, quanto mais que o evento era um evento suportado pelo erário público e pela Câmara Municipal de Mexico e com patrocinadores que tinham feito investimentos grandes, e a saída do rally acabou por não se realizar no pódio, com todos os prejuízos que isso acarreta para a organização e para os patrocinadores envolvidos. Por exemplo, temos aqui... É que para mim, desculpe, sim, Arnaldo, diga. É que é o seguinte, para mim o absurdo disto e o ridículo disto é: nós temos entidades fiscalizadoras que têm que cumprir a lei, portanto a lei tem que ser cumprida, e as entidades fiscalizadoras tem que fazer cumprir a lei. Mas neste caso... Isso para mim é... Mas há um vazio legal para estas viaturas? Não há um vazio legal. O problema é que não existe a legalidade que devia existir. Portanto, as entidades competentes e fiscalizadoras têm que fazer cumprir a lei. Este é um princípio básico. A lei tem que ser cumprida. O que é absurdo para mim é que não se olhe para um problema e se queira dar um enquadramento jurídico e legal para resolver esta questão, que é uma questão que é simples de resolver, basta haver boa vontade. Isto não é complicado, isto é simples de resolver. Agora, depois, o odioso vai cair para cima das entidades fiscalizadoras e depois pede-se às entidades fiscalizadoras e à PSP, façam vista vocês grossa, sejam boas pessoas e não vão para a estrada naquele dia. Fechar dos olhos, olhar para o outro lado. Se a prova está do lado de Santa Cruz, vão fiscalizar para o Porto de Menezes. Quer dizer, isto é um absurdo completo. As entidades têm que fazer cumprir a lei. Agora, a lei é que deve estar preparada para ter um enquadramento para estas situações. Portanto, isto para mim é a questão de um vazio, nem sequer é um vazio legal, é de um absurdo legal. Estamos a acompanhar esta parte final das imagens que recuperamos. Vimos ali o acidente aparatoso de Bruno Magalhães, que voltou este ano. As imagens também do Bernardo Sousa com o Ford Fiesta Super 2000 aqui. Apanhar também um pequeno susto, o piloto neste princípio de incêndio. Aqui aquele valente despiste com este Fiat Punto, Rossetti. Sim, também a provocar muitos estragos na viatura, mas felizmente sem consequências físicas para o piloto. O copiloto já ficou com o braço um bocadinho danificado, umas feridas, mas sem consequências muito graves. Muito bem.
E quando se fala em WRCs, carros WRCs, a nossa memória, a nossa cabeça parte logo para grande potência, grande velocidade. Será que um WRC anda mais que um S2000? Vamos fazer esse comparativo. E o carro de Vítor Sá em 2001, Subaru WRC, com o Peugeot 207 Super 2000 em 2012. Vamos a isso. Porta 10, esquerda 4, para a direita 6, longa 10, com atenção direita 2, fecha de mim, direita 2, fecha de mim, para a esquerda 5, longa a fechar no posto, mais direita 6, 20, a comparação para a esquerda 3, longa, atenção para vale a traseira pelas na velocidade, imagens, 3, não longa, vale pelo conteúdo, não se pode comparar aquilo que existia em 2000 e 2001 para aquilo que Sim, isto é só um dado curioso. Exato, é uma curiosidade. A evolução a nível de chassis é tão grande, pneus, suspensões, travões, que essa comparação é sempre complicada, porque se você pegasse numa mecânica da altura um motor 2 litros de tubo e metesse num chassi atualizado com as suspensões que existem hoje em dia, com os travões, tinha um carro completamente diferente. Daí, repare que até a nível de campeonato do mundo, hoje em dia os WRC com os motores 1600 já são mais rápidos que os WRC com os motores de 2 litros. Estamos a falar no ano e tal, 2 anos. Tem muito menos eletrónico embarcado. Exato. Os diferenciais são mecânicos, as caixas voltaram a ser de comando mecânico, sequencial mas mecânico. É óbvio que há outras coisas que vão evoluindo. O Fórmula 1 já teve mais que 1000 cavalos e agora com muito menos que essa potência temos muito melhores. Aliás, este Subaru em 2001, salvo erro, era o P2000 da Procar, pegou-nos uma partida. O carro não pegou uma partida, nós é que não sabíamos e ninguém nos tinha dito, porque acho que na última classificativa da tarde fizemos um peão ali a 3 curvas do final da classificativa, antes do Hotel do Santo, e depois perdemos ali mais de 3 minutos que o carro não pegava, e perdemos ali muito tempo, uma série de minutos. Quando finalmente o Vítor conseguiu pegar o carro e fomos embora, já um pouco tristes com o tempo que tínhamos perdido, e depois na assistência o Aguini, que também estava a correr com o carro da Procar, é que nos perguntou o que tinha acontecido, e nós lá dissemos, e ele perguntou-nos: mas vocês não desligaram o botão do ALS? Nós respondemos: não, também ninguém nos disse que era preciso desligar o botão do ALS se o carro fosse abaixo. Isso foi o motivo. Perdemos muito tempo. Depois partisse a caixa, que era um problema que aquele carro tinha. Partisse a caixa, salvo erro, no dia seguinte na Santa. Mesmo assim não perdemos tanto tempo quanto isso, porque a seguir só tínhamos a encomiada, e a equipa da Procar em 17 minutos mudou a caixa do carro. Meus senhores, foi um prazer tê-los aqui. O tempo voa, já não temos muito mais tempo. Temos outras peças para mostrar. Agradeço a ambos a vossa presença. O Rally Vinho Madeira tem algumas classificativas clássicas e por isso o piloto João Silva, que está a fazer o WRC Academy, vai mostrar algumas delas. Hoje começamos pela classificativa da Boa Ventura. Olá, eu sou o João Silva. Este ano, infelizmente, não vou ter a oportunidade de fazer o Rally Vinho da Madeira, por isso coube-me a tarefa de vos mostrar um pouco as especiais do Rally Vinho Madeira por dentro. Acompanhem. A classificativa da Boa Venturas é uma classificativa tradicional no Rally Vinho da Madeira. Infelizmente, devido à derrocada que aconteceu há uns anos atrás, foi impossibilitado o uso deste troço na edição do ano passado, e a organização teve que arranjar uma solução. É um troço muito bonito, muito técnico, tem partes muito técnicas, ou seja, muito lentas, onde é preciso muita condução e um bom certo no carro, mas este troço tem um ou dois pontos-chave que se calhar um dos pilotos podem fazer a diferença. Um deles é o túnel, com uma extensão de cerca de 300 metros, que se torna bastante úmido a meio, devido a ser um túnel antigo, cavado na rocha, e onde os motores de água conseguem filtrar facilmente, e aí os pilotos podem fazer a diferença. Alguns travam muito mais tarde, mas aí um bom conhecimento faz a diferença. E também temos uma reta muito grande, onde em 2010 o António Nunes teve um acidente. O João Paulo também e o João Ferreira? O João Paulo teve logo à saída do túnel, um pouco mais à frente. Já o António Nunes esteve no final da reta. Essa reta é se calhar uma das maiores retas que temos cá na Madeira, e logo a seguir à reta tem uma curva média rápida,
onde também um bom acerto no carro e um piloto com um pedaço de coragem e vontade pode ganhar algum tempo daí. Neste caso, até acho que os grupos antes podem ganhar alguma vantagem nas zonas de reta e a subir, porque conseguem desenvolver toda a velocidade de ponta que têm. Os S2000 já têm muito mais vantagem só nas zonas técnicas, porque realmente em reta a velocidade pura perdem para os grupos antes. Agora estamos a aproximar da zona final que eu referi. Para mim é uma das mais espetaculares chegar na Madeira e é uma sequência de curvas todas elas muito rápidas. Agora temos a única curva mais fechada antes da meta, uma esquerda 3 longa e que na saída podemos sair a fundo facilmente para uma direita a fundo e depois vem uma sequência de curvas todas elas muito rápidas. Aqui temos uma direita a fundo, uma esquerda a fundo, convém ficar um pouco por dentro. Para duas direitas a fundo, a última ficamos por dentro, então para uma esquerda 5. Nesta 5 temos de ter atenção à saída porque não podemos alargar na saída e então temos outra direita a fundo para uma pequena reta e aqui uma sequência de direita e esquerda, toda ela muito tensa porque torna-se muito estreita aqui a saída, isto é tudo feito a grande velocidade e agora temos uma pequena reta para outra sequência de direita e esquerda, se calhar é mais difícil do que o troço, como podem ver, a saída tende a estreitar e não podemos deixar o carro abrir. E esta aqui é a meta que falei, a intenção dos pilotos sempre travar um pouco depois da meta, mas como podem ver depois da meta temos uma curva muito fechada e um precipício, e aqui também faz a diferença um piloto com bom acerto e confiança no carro, que possa travar na meta ou um pouco depois da meta e ganhar tempo aos demais que travam antes da meta. E dizia aqui o Duarte Abreu que já passou esta meta, que foi um Deus nos acude. O jornalista David Teixeira Fernandes vai-nos dar agora uma ajuda a conhecer a Zona Espetáculo. O rally é um desporto espetacular, disso ninguém tem dúvidas, mas há zonas onde o espetáculo é maior. Durante o Rally Vinho Madeira, esta zona aqui junto ao Estádio da Madeira será uma das zonas que terá mais público e a razão é simples. Este salto, que já tem dois grandes protagonistas, Filipe Freitas num sentido, Bruno Magalhães no outro. Imagens alucinantes. Como sempre, pode e deve participar na emissão da RTP, da sua RTP Madeira, através do Facebook. Pode comentar, perguntar e, sobretudo, publicar as fotografias. Sei que lá em casa tem a máquina, toda a gente tem agora um telemóvel que tira fotografias. Por isso, convido-o a que pode, então, fazer essa participação na nossa página do Facebook. O endereço é facebook.com/RTP Rally Vinho Madeira. É fácil, nós gostamos e também pode assim participar e nos dar uma ajuda a cobrir o rally. Tudo dito por agora. Amanhã regressamos com outras reportagens de mais uma edição do Rally Vinho Madeira. Fechamos com um videoclipe editado pelo Fábio Andrade. Fique bem, fique com a sua RTP. Laissez gauche à fond absolu.
Especial Rally teve o patrocínio de BPI, Repsol.